Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. Tô aqui apresentando pra vocês, o Vitor não pôde vir, infelizmente, então tô aqui fazendo esse trabalho árduo que eu odeio fazer, de ficar decorando as coisas e dar pra todo mundo, porque eu me perco completamente, sabe? TDAH é foda. Mas antes de qualquer coisa, gente, muito obrigado pela audiência até aqui. Cada vez o nosso chat tem mais gente comentando, e aí pode ser desde comentários dos mais sérios até as brincadeiras, eu acho legal pra caramba. Aproveita que tá começando o episódio agora, vai ser um episódio que vocês vão gostar bastante, espero eu, pra poder convidar os amigos, já curte, compartilha, aliás, sério, já agora, aproveita, clica aí, curte, se inscreve, tá? Marca os amiguitos e vamos começar isso aqui. Então, três agradecimentos rápidos. Primeiro, como sempre, esse estúdio maravilhoso, essa infraestrutura enorme que a gente tem aqui, que, assim, o pessoal sempre que vem aqui gosta, e eu acho que isso faz um diferencial absurdo para que a gente possa transmitir o conteúdo com qualidade para vocês, não só de qualidade, mas com qualidade. Segundo, o Coinlive, nosso patrocinador master, não é segredo para ninguém que eu estou extremamente investido nesse projeto, eu trabalho no projeto. Fábio está aqui assistindo com a gente hoje. Dá um oi, Fabião, pessoal. Fala, turma. É isso aí. E, por último, antes que eu esqueça, a Bruna Amaral, vocês sabem, é só lá na arroba tal, porque, bom, o nosso convidado viu hoje. Eu cheguei aqui com uma cara de que realmente tinha sido... Tacaram fogo na minha cara, apagaram com o tamanho e passaram com o trem por cima. Então, assim, ela tentou resolver aqui, mas quando o apresentador não é muito bonito, fica meio complicado. E, cara, hoje a gente falar com um cara... Eu gosto de falar que a gente sempre traz aqui uns convidados muito foda e vai falar sobre coisas novas pra vocês e tal, mas esse aqui, ele tá o tempo inteiro falando, tem canal próprio, é criador de conteúdo, então assim, vocês já vão ter ouvido ele falar com certeza, mas eu acho que agora é um bom momento pra gente trazer alguém da área dele, que é de segurança, então já vou tirar o band-aid, né? Fábio Leto, tá, da SmartSec. Ele bota como criador de conteúdo, mas o ponto ele é especialista em segurança, cibersegurança, e aí vai de Web 2, Web 2.5, Web 3, mas eu acho que se tem uma coisa que nas últimas 2 semanas, inclusive agora, a gente tá falando sobre isso agora nos backstage, é o hype negativo que tá surgindo, é como se a gente estivesse falando da crise da FTX no momento que aconteceu. Então vamos aproveitar, falar sobre isso agora, vou botar esse episódio pra vocês já muito perto de quando a gente gravou, pra gente poder debater um pouco melhor. Então assim, pega as dúvidas de vocês e joga no chat. Fabião, muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Que bom que a gente se encontrou aqui na CPBR, que a gente pôde marcar isso e é isso aí, vamos começar essa brincadeira? Primeiro, bom dia, Jorge, obrigado pelo convite do MetaCast, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando agora ao vivo aí, tá? Espero que seja um assunto que ajude muito a vocês. Como eu sempre falo lá no nosso canal, onde eu crio conteúdo, que você saia desse momento do início aqui, nosso bate-papo, saia melhor em relação à segurança digital quando terminar. Que você já consiga ter um pouco de cultura e consiga, de certa forma, diminuir os riscos que você vai estar inerente dentro da Web3. Essa é a intenção que eu tenho aqui. E não só isso, eu também comentei contigo agora há pouco no back também, mas assim... O bom de trazer um especialista que também é produtor de conteúdo é que você acaba ganhando não só o conhecimento técnico que essa pessoa tem, e isso acaba ajudando muitas pessoas que não conhecem sobre a área. Falar sobre blockchain e Web3 são tantas áreas dentro desse segmento, porque a gente está falando de uma tecnologia nova. Imagina o Bill Gates tentando explicar o que era a internet há X anos atrás, né? Então são tantas áreas que a gente fala aqui que é bom ter os especialistas e ao mesmo tempo, por você criar conteúdo, você já está mais acostumado a, como a gente falou, né, criar os exemplos, as analogias para poder explicar para a galera que ainda não está acostumada. E até para quem já está acostumado com o nosso mercado, assim como eu também tô e estudo o tempo inteiro, não tem como você saber de todas as áreas. Viu falando aqui, cara, DeFi é uma área que eu não sou especialista. Segurança digital, eu entendo muito só daquilo que convém pro meu trabalho hoje. E tem 1 milhão de áreas diferentes. Né? Protocolo de segurança é uma coisa que eu nunca nem parei para ler. Então, enfim, acho que eu quero aproveitar essa oportunidade aqui contigo, cara, fazer o que a gente sempre faz, explicar um pouquinho da trajetória, né? Como é que você chegou na SmartSec, como é que você chegou onde você está hoje, mas principalmente para aproveitar essa desculpa que a gente está criando aqui para falar de alguns termos que talvez eu nem tenha explicado antes e que pode ser uma boa oportunidade para você poder explicar também e trazer a galera, deixar o pessoal mais inteligente, assim como eu saio daqui sempre quando eu trago um especialista, um convidado. Perfeito, essa é a intenção. Essa é a intenção de a gente poder passar essa cultura de segurança de informação. Então, explicando um pouquinho a sua pergunta aí, né? Eu sou o Fábio Leto Biolo, já estou há 25 anos no mercado de segurança de informação, tá? Então, assim... É tempo, hein? Vocês já podem calcular um pouquinho aí a minha idade, né? Esses cabelos brancos aqui, provavelmente, é a luz que não está favorecendo. Trabalhou com cibersegurança e com segurança nas 3 webs. Nas 3 webs. Desde Caramba. a Web 1. Tanto que quando eu falo, explico sobre a questão de segurança para o nosso público, a gente tem o nosso canal no YouTube também, o SmartSec, tem todas as nossas redes sociais. E quando eu explico lá, eu sempre tenho que fazer essa analogia, explicar o que é Web 1, Web 2 e Web 3. Aliás,
como nós estivemos lá na Campus Party, né? Eu fui palestrante lá e lá eu peguei um público totalmente Web 2. Então eu tive que primeiro explicar o que era Web 3, voltando desde a Web 1 estática, Web 2 colaborativa centralizada e Web 3 descentralizada. Se eu tinha um tempo de apresentação, quase 70% foi para explicar o que era Web 3. É o que a gente sempre fala, né? Nas nossas reuniões de trabalho é sempre assim. 70% para explicar o que era Web 3, para depois falar sobre segurança Web 3. Porque não adiantava eu explicar para eles o que era segurança Web 3. Então eu estou há 25 anos no mercado Fábio, mas qual a sua formação? Sou formado em sistemas de informação, que é o analista de negócios, que é a mistura de análise de sistemas com o administração de empresas. Então, essa é a minha formação. E depois eu fiz especialização em criptografia em Stanford. Caramba. E Data Science em Harvard. Senhora. Então vocês devem imaginar que eu sou uma pessoa extremamente técnica. Rica, eu pensei rica. Ah, não. Nem tanto. Porra, você tá brincando. Um cursinho de 3 horas em Harvard já é $20 mil. Não, eu acabei fazendo isso online, até aproveitei porque eu só acabei fazendo um pouquinho mais pra frente. Aproveitei o meu tempo livre e acabei fazendo isso online. Que o pessoal diz, online é fácil. Você que espera. É Harvard. Não é fácil, não. Stanford. Não é fácil. Você tem que tirar 80% para você passar online com o monitor assistindo você fazendo a prova. Então, assim, é fácil. Era melhor 60% presencial. O pessoal brinca comigo, mas tudo bem. Mas online é tranquilo. Então, eu fiz essas especializações. Tem especialização também em segurança digital. Isso foi feito em 2005, já há um bom tempo. Muitos podem não ter nascido nessa época. Em Marseille, no sul da França. Então, assim, eu sempre busquei... Eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar muito. Sempre gostei de me aprofundar muito nas coisas, desde criança. E falar, mas como você escolheu segurança de informação? Porque, olha, pessoal, segurança de informação é aquela área que é difícil você vender. É difícil você vender algo que para uma empresa é um custo. Para a empresa, no projeto... Ou pior, uma despesa. Essa é uma despesa. É uma despesa. Porque é algo que você não visualiza. O custo é ligado diretamente à tua unidade de negócio, à tua BU, ao que faz você ganhar dinheiro. A despesa é o pior de tudo, né? Sim, tipo, a conta de luz. Cara, putz, é aquilo que você acha que você não precisaria gastar, mas no final das contas você precisa gastar. E pelo amor de Deus. E aí, falando de Web 2, em relação a isso, Web 2, muito, diferente da blockchain, que a gente tem tudo auditado, a gente tem tudo gravado, no Web 2, muitas vezes você sofre um ataque porque um hacker... Um hacker, na verdade, eu sou um hacker. Puxa, então você é do mal? Vamos falar para mim, você é do mal? Não. Um hacker é uma pessoa que tem conhecimentos aprofundados de segurança de informação. Só que utilizou esse nome, essa nomenclatura, para tudo. Né? Se estigmatizou que nem a gás de brinco. O amido de milho é aquela que você lá... Ninguém coloca na receita amido de milho. Põe aquele outro nome. Ninguém coloca esponja de aço. Põe aquele nome, não é verdade? Pode falar os nomes aqui, Então, nós... Os bombrios, band-aids, o nome de a categoria. maisena, você vai comprar Gillette, você não vai comprar... Aliás, até aproveitar o teu comentário, lâmina. Eu acho bem interessante, porque quando a gente fala de Web3, a gente está falando que muita coisa foi automatizada. Inclusive, os processos por trás da segurança da informação. Então você tem que saber muito o que você está fazendo quando você lida com blockchain, mas ainda assim tem muita coisa que está automatizada. Web 2, todos os processos de segurança tinham que ser desenhados à mão. Sim. Literalmente, onde vai ficar o servidor, qual vai ser o tier de entrada de segurança do servidor, como é que funciona o backup de informação, tudo você tinha que definir. Na blockchain isso é mais fácil, dado que você passou por aquele degrau de entender o que é blockchain, como funciona, que é difícil, porque você tem que estudar pra caramba, operar com esse tipo de tecnologia é mais fácil, é mais seguro. Antes disso, o Web 2 eu não consigo imaginar, realmente a área de TI, que a gente... É mais um estigma, né? Chamar tudo de TI. Mas a parte de infratecnológica, gente, é mais processos do que tudo. Sim. Algumas das pessoas mais insanas que eu conheço, tipo assim, insanamente inteligente, em logística, não foram trabalhar com logística de supermercado, foram trabalhar com logística da área de infra. Porque era muito mais complexo e muito mais difícil. Pelo amor de Deus, eu acho que pelo menos isso do nosso lado ajudou. Mas de fato eu concordo contigo, é um nível de conhecimento absurdo, é um nível de processos absurdo. Eu não consigo imaginar o que é implementar cibersegurança numa empresa grande, por exemplo. Aliás, nem nas pequenas, muito menos nas grandes. Então, mas como eu disse para você, aí na empresa grande você implementa isso, você tem que ter uma ISO 27000, específico em segurança de informação, tá? Que é quem conhece a ISO, né? Ela cria metodologias de melhoria contínua, toda a documentação de processos. Isso na Web 2, só que... Mas o ponto que eu quero pegar é o seguinte, isso é uma despesa. Só que na Web 2, por não ser tão rastreável, tão auditável como existe, devido à Web 3 ter a blockchain como seu ponto focal, a Web 2, muitas vezes, a empresa nem sabe que teve seus dados vazados. Porque um criminoso virtual, que eu queria dizer, o hacker,
É uma pessoa que detém conhecimento de segurança, eu sou um hacker. Mas chamam de criminoso virtual. Aquele que utiliza esses conhecimentos, é um hacker do mal. Esse criminoso virtual, se ele é um bom criminoso na Web 2, ele vai lá, ele ganha um acesso, ele captura os dados que ele quer, ele apaga os rastros e vai embora sem ninguém perceber. Aí o que acontece na Web 2? Olha, nós estamos perdendo competitividade. Nossa, esse produto novo, nosso concorrente já lançou 2 meses antes. Vazamento de informação. E muitas vezes não sabe nem o que aconteceu. E aí é difícil você vender segurança. Porque na Web 2, a dor não fica tão clara como na Web 3. Nem sabe que precisa. Nem sabe que sofreu um ataque. Aí vira uma coisa passiva, né? Você só vai lá e contrata algo quando você tem que fazer passar por algum processo de compliance, quando os seus acionistas pedem, quando você está prestes a virar uma SEA de capital aberto. Então, assim, é meio que por obrigação. Ninguém faz isso, ninguém toma vacina, você toma injeção, né? Isso não é aquele negócio, só vai remediando. Você não faz nada preventivo. Então, isso no Web 2 é muito mais normal. Porque, como você falou, por exemplo, não tem essa rastreabilidade, muitas vezes você não sabe onde foi atacado. No Web 3, não. No Web 3 aparece que a gente tem muito mais ataques, muito mais exploits, porque a questão tudo é auditado. A imutabilidade do blockchain te garante isso, que é uma das vantagens em relação à segurança da Web 2 para a Web 3. Não é? E aí onde eu falo também em relação a isso. Na Web 2, eu dou um grande exemplo para o pessoal, em geral, né? A nossa responsabilidade como usuário final é muito pouca em relação à segurança. Vou dar um exemplo para você. Você pega os bancos, o Internet Banking é uma extensão da agência bancária. Uhum. Por lei. Então, ele está tendo uma economia, que você não vai lá na agência, não vai ter funcionários, vai ter caixa eletrônica. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Só que se você tem algum problema de um roubo ali no Internet Banking, quem que é o ônus da prova? Estou entrando um pouco jurídico, mas quem que tem que provar que aquela fraude foi gerada por você? O banco. Claro. Porque é uma extensão da agência Direito do dele. consumidor brasileiro garante Sim. que a empresa aqui. Isso. Então, esse é o exemplo. As redes sociais, que a gente chamamos que são supostamente gratuitas. Nós recebemos supostamente gratuitos porque nós somos o produto. Não é verdade? Elas, se você tem um problema, clonou meu WhatsApp, clonou não sei o quê, você vai lá, acessa o suporte deles e eles tentam resolver o máximo possível. Por quê? No Web 2, nós que geramos o conteúdo, porém o conteúdo não é nosso, de nossa propriedade, diferente da Web 3. Fato. Só que a questão da segurança é onde eu quero chegar. A questão da segurança na Web 2, a responsabilidade da segurança é de quem provê o serviço. Quase que total. Então, nós na Web 2 somos mal acostumados em relação à segurança, que nós chamamos na borda, na ponta ali do usuário final. Só que na Web 3 isso muda, Jorge. Totalmente. Nós não somos donos daquilo que criamos. E muda, nem criação. No que nós interagimos, né? O verbo interagir. Sim. Só que, em contrapartida... O conceito liberal de responsabilidade individual, né? Finalmente. Isso. Por isso que o Cassa vive falando aqui sobre descentralização da confiança, né? Que é isso que é a blockchain. E é verdade, no final Sim. das contas. Você vai ter que realmente assumir os teus BOs. O que você fala, o que você faz e os seus... como é que fala? Se apagar os seus traços, né? Tipo, o rastro que você deixa na internet. Porque, de fato, agora você é um ser... Você é tanto produto como produtor, você é empresa como usuário, você é tudo ao mesmo tempo. Sim. Não tem como você apagar isso no nosso Então, caso. é onde eu chego. Aí, quando você acorda no outro dia com a sua carteira drenada, aí você vai ligar pra quem pra recorrer? Mas, não, eu olho pra quem você vai ligar pra recorrer? Não tem pra quem. E o pessoal acha isso como se fosse negativo. Eu não acho negativo. Não, mas... Inclusive é mais seguro. Sim, você quer ter direito e não quer ter responsabilidades. Me desculpa, então assim, na Web 3, essa é a principal mudança em relação à segurança de informação do Web 2 e Web 3, essa questão de que antes nós não tínhamos muita preocupação, né? Tava tudo muito... Deixa por conta lá, é o banco que se preocupa com as compliance e segurança. Quando você vai instalar o Internet Bank, ele manda instalar um aplicativo, olha aquele código OTP, que é aquele códigozinho que vai mudando o número. Ele vai aumentar o máximo possível, porque ele é o responsável. E agora na Web3? Se você cedeu a sua senha pro teu filho, ele comprou coisa na loja da Apple, você pode pegar o dinheiro de volta. Pra você ver e como você foi um imbecil que cedeu o raio da senha da compra pro teu filho. Não, deixa agora o seu filho Por transferir que as coisas são caras? Porque o ônus da responsabilidade. Ai, Deus, vamos lá. Não, até os marketplaces mesmo da Web 2, eles têm uma taxa de perda, de fraude. Sim. Entendeu? Já trabalhei com isso para marketplace. falar em chargeback, tem tantas outras coisas, tudo recai sobre o empresário. Sim. Agora você deu o exemplo da criança. A criança vai lá, sem querer, ela mexe na carteira criptográfica, transfere um monte de NFTs ali caríssimas para outra pessoa. Quem que vai te ressarcir? Acabou.
Então, a responsabilidade do do usuário indivíduo. é nossa. Se você é o dono agora de tudo que você faz, também é o dono da sua segurança. Então, essa é a principal diferença do Web 2 e Web 3. Isso que eu tenho tentado trazer, porque eu não comentei, mas eu fui presidente da Associação Brasileira de Segurança de Informação, de Web 2, não existia nem Web 3, 2004 a 2010. E eu foquei muito nessa questão de cultura de segurança de informação. E aí, como que eu cheguei nesse ponto? Como que eu cheguei nesse ponto de falar, Fábio, por que você está criando conteúdo, né? Para Web 3? Porque precisa. Sabe por quê? Eu era um investidor também, um early adopter, como sou, eu gosto de novas tecnologias, não precisa falar, uma pessoa que gosta de criptografia, formada em criptografia, quando eu vi a blockchain, meus olhos brilharam. E brilham até hoje. Para mim, assim, não é a moeda, é a tecnologia, é o conceito de blockchain. Não é nada, gente. Eu falo, é a pontinha do iceberg, esquece a moeda. O pessoal foca assim, em moeda, em geminha, fala, mas você não sabe o potencial que tem a blockchain. A descentralização é possível graças a blockchain é a ponte, não é a finalidade. Eles vão ter agora o real digital, baseado numa blockchain. É permissionada, mas não interessa. É o conceito da blockchain que é importante. Vocês não gostaram do Pix? Muito que bem. A Web3. E o pessoal fala, mas eu quero saber como funciona. Mas a gente usa o Pix e não sabe como funciona. Importante que você entenda que a Web3 é inevitável. E eu acredito muito nela. Então, a questão da segurança veio assim. Eu era um investidor, como todo mundo aqui, só olhava gráfico, trade, essas coisas, desde o início do Bitcoin, que sou um early adopter. E aí, mais ou menos no final do passado, comecei a receber algumas demandas assim, de alguns clientes nossos, que a nossa empresa fala sobre... Agora, 2022. Agora, 2022. Porque até então a minha empresa é segurança digital, já são vários anos, desde 2007, né? Vamos lá, o que é a tua empresa, então? O que vocês fazem? Só para dar um overview. A SmartSec, como disse, eu vim do mercado de duas multinacionais, francesa e alemã, na área de chip, fabricantes de chip. Aliás, o projeto vocês conhecem esse projeto do transporte público, um cartão sem contato ali que você usa para pagar? Eu que desenvolvi aqui, junto com a empresa, com a SP Trans em São Paulo. Foi um dos primeiros cases que teve, de sair daquele bilhete de papel para um cartão num validador. Então, eu venho desse mercado de chip, microchips, né, de duas multinacionais. E aí, em 2007, vislumbrei uma oportunidade na área de certificação digital, que não existia nenhuma loja, um varejo virtual, para fornecer aqueles tokens. Vocês devem usar aí para certificação digital, para assinar uma nota fiscal eletrônica, ou um advogado assinar uma petição hoje com certificado digital. Aí, só que as pessoas o governo podia vender o certificado, não podia vender o hardware. Veio um insight em mim e falei, puxa, eu vou sair, vou largar essa tranquilidade aqui, sair de trás do terno e gravata e vou abrir a minha empresa. E o foco inicial nosso foi a parte de uma loja virtual de segurança digital. Durante 5 anos dominamos o mercado. Fornecendo no varejo mesmo. Tokens, biometria, criptografia, leitores, a gente fez isso. Só que a empresa ela tem que se adequar. É normal. O empresário, a gente não pode ficar parado, sentado, esperando que o mercado vai estar sempre muito bom. Isso, né? E aí, eu vi o segundo passo nosso foi o RFID, que é muito ligado à parte de identificação por radiofrequência. Então, a gente entrou forte no mercado de RFID. Aliás, o projeto que vocês usam hoje, o cartão para pagamento sem contato, só se popularizou na pandemia, não foi, Jorge? Claro. Que vocês, às vezes, chegavam com aquele cartão, aliás, tinham poucos até, chegava o pessoal com a famosa, chama de POS, o Point of Sale, mas é a maquininha. Sim, a maquininha. A maquininha, né? E vai lá, você chegava antes, o cara fala, nem até sei porque o que é POS isso. não precisa ser uma maquininha. A pessoa sempre tem negócio, cadê a maquininha? Pode ser um celular. Não precisa, exatamente. Pode ser qualquer o celular, um tokenzinho daqueles de cartão, que vocês devem ter visto provavelmente no seu Instagram. Sim. Aquele negócio aqui é um cartão que você só se aproxima e não precisa dar, e já tá todos os seus contatos. Lá também usa a mesma tecnologia. Na verdade é um point of sale, um ponto de venda. Então, aí você chega lá, o cara nem sabia que era aquilo. Falou, não, coloca o chip aí. A gente, graças a Deus que eu saí da tarja magnética, né? Quem é mais antigo. Muitos aí nem sabem o que é tarja magnética. Mas pelo assim, amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, aí tem o chip que você tinha que inserir na máquina, o cara falou, não, nem dá. Aí depois, com a pandemia, para não ter que tocar no teclado, essas coisas, popularizou. Mas há 7, 8 anos atrás, eu já estava desenvolvendo esse projeto chamado Near Field Communication, que é o NFC. Que é o mesmo que vocês usam hoje para pagar com celular, que vocês fazem o celular só consegue pagar com o cartão inserido dele, porque o celular tem o NFC. Sim, sim. Que inclusive você pode ligar e desligar na maior parte dos celulares, sim, né? Sim. Eu descobri isso depois de muito tempo. Que bom. Por que essa porcaria não funciona? Olha que coisa. Você só não estava ligado. Por que não tá as default, né? Mas enfim, whatever. Voltando. Então, a gente fez esse mercado de RFID, aí a gente foi o mercado de Data Science. Vocês já lembram? Eu sou formado. Que hoje é o nosso forte. E tudo isso foi muito rápido um depois do outro, né? Não foi uma alteração de uns 3, tecnologia 4 de 10 anos. Então, 3, 4 anos.
Mas aí nós vamos chegar na relação à velocidade. Guarde isso aí, pessoal. Da Não, velocidade do foi Web de 2, chip de né? cartão até escanear o teu celular em muito pouco tempo. Mas foi relativamente rápido para Web 2. Depois nós vamos chegar nesse Foi, ponto aí. foi. Web 2. Então, aí depois a gente tem hoje que é o nosso forte da empresa, a parte de data science. Então a gente tem uma dor aí do mercado, que basicamente a gente tem trilhões e quadrilhões de gigabytes, exabytes de informações. Vou dar um exemplo, um dono de uma empresa de marketplace aí, que vende aí na internet. Ele tem milhares de informações, tal. Mas como que ele toma decisões na gestão? Como ele recebe um relatório que ele consegue tomar as melhores decisões? Nós criamos, através de chamada ciência de dados, data science, com data mining e outras técnicas de data science, a gente cria o quê? Isso tudo de forma automatizada, em real time. Se ele quiser pegar o relatório Vocês agora... têm software também? Não. De Isso BI? isso é desenvolvido conforme o cliente. A gente trabalha com desenvolvimento conforme o cliente, porque cada cliente tem uma coisa. Tem clientes tipo Marketplace que ele tem robôs que verificam o preço do concorrente. Sério. Ele vai navegando na internet verificando os preços em tempo real. Então ele consegue fazer essa análise, verifica vendas, qual produto, qual segmento. Dando um exemplo, nem tem o cliente Marketplace, mas é um exemplo que fica mais fácil entender. Né? E você faz isso e aí a pessoa chega e fala, vou clicar aqui, o dono da empresa. Ele já vê, olha, esse aqui é o relatório, as decisões dele são muito mais rápidas. Sem ter que passar por erro humano, que é algum problema, você tem uma... Imagina ele tomar uma decisão de olha, vamos adiantar o Black Friday, por exemplo. Vamos começar, tem pessoa que às vezes adianta um mês. Ou o outro, né? Ou você ficar muito dependente de 12 softwares diferentes. É Power BI para fazer uma coisa, é o AirStation para poder fazer gestão de mídia. É tantos para fazer tanta coisa ao mesmo tempo que a inteligência tem que ser uma comparação de relatórios que você puxa de softwares diferentes. Pô, isso não está sendo inteligente, isso não está rápido. E essas informações podem vir até desses softwares. Pode vir de qualquer lugar. Então a gente consolida essas informações de vários sistemas. Inteligência, do BI, SAP né, dele, da produção, quando é uma fábrica. Então, assim, ele consegue ter isso em tempo real, que era impossível sem a ciência de dados, o data science. Então, isso é o nosso forte hoje na empresa. Aí, final do ano passado, eu recebi umas demandas. Olha, eu quero tokenizar alguns clientes. A gente também trabalhou um pouquinho com IoT, mas a IoT deu uma parada no mercado, saiu um pouco do hype. E aí o dono chegava e falava, olha, no final do ano passado, eu quero tokenizar algumas coisas. Eu falei, puxa, o que é isso? Tokenizar? Porque até então eu só entendi investimento, né, de Web3, entendia blockchain. A tokenizar. E comecei a olhar para o mercado, a nosso segmento chamado de blockchain, Web3 blockchain. Entrei no mercado, comecei a analisar o mercado. Como todo empresário, a gente faz uma análise muito profunda antes. Na verdade, claro. Não entra, eu vou criar uma vertical Como aqui. Como é que você vai criar um diferencial, um posicionamento de mercado, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Sou especialista de segurança, mas eu sou empresário na minha formação, análise de sistemas e administração. Então, eu tenho que fazer um plano de negócio. Então, eu fiz analisar no vosso lá. Vai, põe no site ali que agora nós temos segmento blockchain. Tá lá. Não é assim. Não é assim. Não assim funciona. Então, a gente começou a receber essas demandas e aí eu comecei a analisar muitos criadores de conteúdos. Vamos ver o que está se falando no mercado, tudo. Tem vários projetos que acredito particularmente, como o RWA, Liquid Staking hoje. Pessoalmente, eu acredito bastante, tá? Que é o futuro do Web3. E aí, analisando vários criadores de conteúdos, aí eu verifiquei uma coisa. Quase ninguém falava de segurança. Ninguém. Olha, difícil. Só quando acontecia um exploit, quando acontecia um problema, e assim... Quando caia na mídia. Não, né? De novo, não é informação preventiva. É depois que deu merda, vamos ver quem consegue explicar a merda que deu. Era só tentando explicar a consequência. Que é um caso, depois eu tenho certeza que você vai falar. Que é um caso que está super aí no hype aí do que aconteceu. Então, eles iam meio assim, muito reativo. Aconteceu um exploit, tal, e foi por causa disso. Eu meio que leu a notícia em inglês lá e repassava. Falei, puxa, mas tá complicado isso. Nosso mercado tá negligenciando a área de segurança. Aí voltou o Fábio em 2004. Eu falei, puxa, eu posso fazer o mesmo que eu fiz da Web 2 para a Web 3. Vou ter um bom trabalho, evidente, vou ter um trabalho aí, vou ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ser empresário, criador de conteúdo, beleza. E aí eu criei uma comunidade no Discord, falando sobre segurança, não sei o quê. Eu utilizo até o projeto do Gota Social para engajamento, tudo. Eu sou um dos primeiros dos influenciadores que fizeram isso. E visualizei que umas 2 semanas de Discord. Fábio, quanto tempo é isso? Quanto tempo é isso? Você acha que eu tenho Discord? 9 semanas. Que você conhece? Nossa. Nossa comunidade tem 9 semanas de Discord. Esta semana deve estar fazendo... vai fazer 2 meses que eu tenho um canal no YouTube. Não é algo
Muito Mas tempo. mas tem uma diferença, né? A gente está num mercado onde, por você não ter muita informação disponível, informação de qualidade disponível, as pessoas, assim como eu, usam mídias sociais para poder estudar. Usam da comunidade para poder obter informação. Então, essa é uma vantagem para novos criadores de conteúdo. É por isso que eu falo que tem muita gente com bons patrocínios agora, mesmo tendo poucos seguidores ou comunidades não tão grandes quanto estariam acostumados por aí, ou canais tão grandes quanto estariam acostumados por aí. Mas toda essa galera vai ser muito grande no futuro, porque se agora já tem um engajamento absurdo, com um número bem relevante, imagina daqui a 5 anos, quando a gente estiver só falando sobre isso. Imagina um canal que explicasse o Pix há 5 anos atrás. Imagina como eu não estaria agora falando sobre blockchain. Né? Então, enfim, essa galera, todo esse povo tem a crescer bastante por causa disso. Eu, de tanto que eu estudei na minha vida, também sou apaixonado por estudar tudo que você pode imaginar. O TDAH tem isso, né? Quando você gosta de uma coisa, quando você entra em hiperfoco, pelo amor de Deus. E é a primeira vez na minha vida que eu passo 2, 3 anos estudando significativamente mais online do que em livros. Porque mesmo, e se fosse assim, primeira vez, não estou falando de 10 anos atrás, falando de há 3 anos atrás ainda era muito mais livro. De 3 anos pra cá que mudou completamente. Porque a fonte de informação tem sido muito mais online. Sim, só que tem um porém também. Você tem muitas fontes de informações. Ah, tá, tem que filtrar, isso é fato. E muitas vezes, por você desconhecer um segmento, você acaba acreditando fazendo uma média sem ter a base. Foi o que aconteceu essa semana. Esse é justamente o ponto que eu queria chegar. Esse link que eu queria chegar. Ótimo. Se você não pode confiar na fonte de informação e você é bombardeado por fontes de informação ou de notícia que tem o seu viés natural, que estão muito mais preocupados em causar do que, de fato, passar informação para o seu leitor... E aí, vamos usar essa ponte agora, porque aconteceram aí de FTX pra cá, porque o pessoal acha que o último escândalo foi FTX. Nada, teve uma porrada de coisa. E aí depois eu quero dar minha opinião do porquê que eu acho que é tão impactante no nosso mercado das notícias negativas. Então, mas vamos lá, joga pra gente a sua interpretação dos acontecimentos das últimas 2 semanas agora. A gente teve umas 2, 3 semanas atrás, a gente teve um caso do projeto da Multichain, uma DEX, que é uma exchange descentralizada. Você sabe muito bem, preciso explicar isso pra vocês. E a Multichain foi um caso que, primeiro, ocorreu um vazamento, alguns ativos da Multichain saíram para algumas carteiras desconhecidas. Foi o primeiro passo. A própria Multichain soltou isso no mercado. Até no nosso canal do YouTube, eu fiz uma live chamada Novela Multichain. Foram capítulos a história. Aí o primeiro capítulo foi isso, foi um vazamento, vamos verificar o que aconteceu. Eu não sabia nem o que aconteceu. Aí o segundo começou começou a colocar culpa na Phantom, que era a blockchain. Carteira, Na carteira, não, na Phantom, na blockchain que utilizava mais essas liquidez da Multichain. Aí começaram a fazer um FUD em cima da Phantom. Twitter, mercado, não sei o quê. Aí o terceiro ponto, não existia aquela liquidez dentro da Multichain. Quarto ponto da novela, foi preso. Só sabia o primeiro dono do chinês, o dono da Multichain. Foi preso. Você não tinha nem o dono. Não sabia nem quem era o dono, só tinha um primeiro nome, foi preso ele. Falei, e aí? E como você vai devolver? Falei, não tenho nem acesso às seed phrases. Resumindo, era um rug pull que pode ter sido, olha, muito provavelmente aquela primeiro vazamento pode ter sido criado de propósito. Mas isso é uma coisa totalmente diferente que, por exemplo, aconteceu com a Curve agora, esses dias. Domingo passado, para ser mais exato. Só deixando claro, minha opinião a Multichain erro humano. Não, a Multichain... Foi um humano que fez besteira. Não. Aí mesmo tem jeito dolo. no FTX. Tem foi dolo. o dono. Não, fez besteira. E eu sempre falo isso, pessoal, na área de segurança, a gente brinca assim, os crimes são novos, mas os criminosos são os mesmos. Ótimo. Entendeu? Todas as que eu fiz sobre o FTX não tem nada a ver com a blockchain. Não. E pode ser que amanhã depois ele apareça de novo aí. Né? Que, na verdade, teve uma evolução. Né? FTX não teve nada a ver com a blockchain. E o que aconteceu, de fato, não foi feito por causa da blockchain. Foi governança corporativa, foi um cara que... Enfim, whatever. Esse segundo passo, a Multichain agora, aconteceu na blockchain, mas não por causa da blockchain. Ainda assim, erro humano, má gerência. Então assim... Agora vamos para a Curve, que agora é um passo além. Aí vem a Curve, que não vamos nem comparar Multichain com Curve. Nada a ver. Falando uma referência de mercado, tá? Nas DEX, em DeFi. Aliás, só tá virando uma comparação agora, porque literalmente foram 2 casos que aconteceram muito próximos. Mas assim, eu uso a comparação então... para vocês entenderem o que aconteceu com a Curve. Eu tô cansado, tô falando todo dia sobre Curve, desde segunda-feira de manhã. Fiz uma live urgente no nosso canal, a gente tem umas lives sempre de quinta-feira, das 8h30 às 9h45, que eu pego os incidentes da semana e a gente disserta sobre fatos reais, que isso é importante. Não gosto de falar sobre algo, uma suposição. Eu pego os fatos reais que tiveram de ataques, incidentes e vou lá e explico. Mas foi um incidente grave. Quando existe um incidente grave, eu crio uma live chamada Breaking News. É na hora. Segunda de manhã eu entrei lá para falar no nosso canal.
E a Curve foi um fato interessante. Por ser uma grande empresa com grande confiabilidade no mercado DeFi, ela sofreu um ataque chamado um exploit. Vocês sabem, um exploit é uma vulnerabilidade dentro do contrato, um código colocado ali dentro de um outro contrato que aproveita uma vulnerabilidade, uma brecha de segurança. Exploit é porque ele explora de uma brecha justamente para gerar algum tipo de comportamento. Segurança ali. Essa brecha de segurança que tinha no smart contract. E aí foram verificar que o erro não era no desenvolvimento do smart contract. Era na linguagem que a Curve utilizou, chamada Viper, que é uma linguagem... E por que não usaram Solidity, né? Aí, é isso que eu fico pensando. Aí eu te digo, para quem não conhece o Viper, ela vem... Eu não sou programador, tá? Então, para mim, assim, eu comparo as linguagens com casos de uso, né? Por que é mais utilizada de maneira geral, tá? Sim. Então, assim, eu não consigo entender no código. Eu só aprendi a programar em VBA e C++, faz um século atrás. É complicado. Então, assim, então a minha comparação não tá realmente... É em casos de uso, quantas pessoas usam e por que estão usando mais uma linguagem do que a outra, né? Então, vamos lá. Foi muito boa a sua pergunta sobre por que não usou Solidity. Solidity, eu particularmente conheço bem Solidity. Porque eu não sou desenvolvedor, mas eu faço projetos. E eu até fiz um treinamento com a própria Solange Gueiros, que é uma referência no Brasil e no mundo. Ela é da Chainlink lá, ela é uma embaixadora. Eu faço parte da comunidade, então eu fiz um treinamento com ela de desenvolvimento em Solidity. Então eu conheço minha linguagem Solidity, que é a mais utilizada em todo o mercado. Se for 90% ou mais de tudo que está na EVM, né, é Solidity. Na Ethereum, na parte de Ethereum. Só que a Viper tem uma vantagem em relação ao Solidity. A Viper foi baseada no conceito de linguagem natural. Não vou entrar em detalhes disso, mas que vem do Python. Vocês já ouviram falar de Python? O Python é uma linguagem que foi lançada há muito pouco tempo atrás, na Web 2, que ela veio lá da última colocação. Hoje, se eu não me engano, está entre as primeiras, se não é a mais utilizada. Talvez só o JavaScript seja mais utilizado. Só. Então, esse Python, por que a vantagem dele? Ele é uma linguagem natural, muito mais fácil o desenvolvimento, muito mais fácil a codificação, muito menos uso de recurso de máquina na Web 2. Isso na blockchain não se influencia tanto. Mas, porque ser criado baseado nesse conceito de linguagem natural do Python, você consegue o quê? Eu concordo que a lógica é boa. Trazer esses desenvolvedores da Web 2 para a Web 3. Fazer um onboard mais E tem mais um fácil. detalhe, para eu que sou moderador de negócio, e eu vejo acontecer na própria Coin Livre, nem tudo é Web 3 quando você cria uma empresa. Tem coisas que são Web 2. Por isso que a gente chama de Web 2.5, porque você pode ter um front feito em Web 2 com toda a lógica, o BI armazenado, por exemplo, na blockchain. Então, você vai ter muitas coisas em comum. Então, se você cria algum tipo de linguagem que carrega informações, ou que carrega pelo menos a mesma lógica de programação de outra muito comumente utilizada para o que você pode imaginar, front, back... Enfim, teoricamente você tem um ganho aí. Porque você pode aproveitar pessoas ou tentar educar programadores numa linguagem nova por ser parecido, a curva dele de aprendizado acaba sendo mais rápida. Essa parte faz total sentido para mim. O onboarding, né? Você, assim... O custo se reduz, porque você tem poucos hoje relacionados... Não vamos comparar desenvolvedor de Python e desenvolvedor de Solidity. Não dá para comparar. Mas, assim, a Viper veio para sanar uma dor e ajudar até nesse onboard da Web 2 para a Web 3. Só que ocorreu o quê? Dentro da Viper, foi encontrada em algumas versões dela uma vulnerabilidade de um ataque chamado de reentrância. Nossa, existem vários... Boa. Você quer saber o que é reentrância? Nem ideia do que é. Eu não vou ter que explicar em código, mas eu explico sempre através de metáforas. Eu falei, eu sou um criador de conteúdo, eu preciso explicar os ataques de uma forma que vocês entendam. O ataque de reentrância é basicamente quando você solicita um saque. Você está lá no caixa eletrônico. Você vai no caixa eletrônico, você coloca seu cartão, você se autenticou, e você tem R$100 na sua conta. Aí eu vou lá e falo, eu quero sacar R$100. Não posso. Se eu sacar 200, ele não vai me devolver. R$100. Ele saca, vem o dinheiro, você sabe que o caixa eletrônico, na hora que sai a nota, ele vai debitar. Isso é uma lógica, claro, porque às vezes pode dar um erro na máquina. Pode nem ter as notas lá dentro, o dinheiro lá dentro. Ele é mecânico. Então, na hora que ele soltar, ele vai ter um sensor e vai liberar o débito. Né? Ele vai sair lá do seu balanço. E o ataque de reentrância é como se fosse o quê? Eu tivesse uma forma de colocar o cartão, autenticar, solicitar o 100, sair o dinheiro e eu continuar com 100. Na verdade, ele faz o quê? Ele cria uma falha no código que ele cria quase que dá um pause. Por isso a palavra exploit, né? O que é um exploitar? Um bug desse é você ficar usando várias vezes para ter benefício próprio. E reentrância. Eu estou reentrando novamente no processo. Então, ele vai lá, aí dava o dinheiro, quero mais 100. Dá o dinheiro, limitado ao seu saldo, claro, porque tem a lógica ali. 100.
Esse é o ataque de reentrância. Basicamente, eu acho que fica claro entender mais ou menos o que... Não vou falar tecnicamente, mas é mais ou menos isso. E aí a pessoa aproveitou uma vulnerabilidade no código, na linguagem de programação. Daí onde teve o grande problema, Jorge. A Curve foi condenada, mas eu mesmo, pode ser que eu tivesse optado por usar o Viper. Pô, eu sou uma empresa de data science, tenho muitos desenvolvedores em Python, é muito mais fácil eu explicar para ele, olha, isso aqui é uma linguagem, tenta criar alguma coisa aqui. São desenvolvedores que eu conheço. Nossa, eu poderia ter optado isso. E eu teria a culpa, te pergunto, por escolher isso? Baseado no que eu falei para vocês? Não. E a Curve foi culpada. Por quem? Por todo o mercado. Como pegaram, não sei se o Multichain trouxe como uma base para isso para eles. É bizarro, é coisa do comportamento humano. Precisa achar alguém, um bode expiatório para poder cair pelo resto do mercado. Porque realmente eu não vejo o porquê que eles seriam culpados por isso. Enfim, né? Não, mas aí, claro, mas é óbvio, qualquer tipo de ataque vai influenciar no valor do ativo. Isso é natural. Sim, óbvio. Beleza. Mas criou-se uma histeria no mercado. Criou-se o FUD, que nós falamos tanto aqui. Então, e aí, por que o FUD? Na Web3, eu sempre falo para os nossos amigos, nós temos uma diferença. Lembra como eu comentei que a empresa 4 anos para mudar uma tecnologia? Na Web3 nós temos uma diferença aí de tempo. A gente vive num mundo paralelo relacionado ao tempo. Um mês na Web3 como se fosse 12 meses na Web2. Então, até a histeria e o mercado entrar em pânico é muito mais rápido. E tem alguns pontos que eu estava comentando contigo também lá fora que eu acho que são interessantes, né? E vem diversos mercados, né? Primeiro deles, se a gente comparar o mercado financeiro tradicional com o nosso, o tradicional dentro de um único país dura por 8 horas. O nosso é internacional, dura o tempo inteiro. Número 2, se você tem os programadores e as empresas de um país tentando achar boas soluções para um certo mercado, dado que o nosso é internacional, você tem todos os mercados e todos os programadores do mundo inteiro. Então você pode, se antes a gente falava que você precisaria de um Nubank para tentar quebrar um Itaú, aqui a gente está falando que você tem programador russo, que são talvez os mais rápidos do mundo, competindo para achar uma boa solução em algo que impacta a gente aqui no Brasil. Então só o fato de ser 24 horas e você contar com toda a mão de obra global... Concorrência global. Exatamente. E que de fato recompensa aqueles que trabalham bastante, Sim. né? Bem aquela ideia bem americana. Quanto mais você trabalha, mais você é recompensado. É que de fato recompensa. O mercado se desenvolve muito mais rápido. Sim. Então, e isso é parte do porquê que eu sempre falo aqui, que estudar 4, 5 horas por dia, para mim, eu não sei 1% das informações. Porque não dá para você acompanhar a velocidade que as informações vão correndo. Tudo isso se junta e o nosso mercado, de fato, é muito mais dinâmico. Mas os problemas também ocorrem com mais frequência. Não porque o nosso mercado é mais falho, mas é porque, de fato, tem sido tudo mais rápido. E para quem, os exploiteiros da vida, para os hackers da vida, achar um problema ali, normalmente também recompensa bastante. Sim. Não, financeiramente. Então, quer dizer... E posso te dizer que ainda o nosso mercado não está sendo visado pelos criminosos virtuais. Nós estamos no bear market. Tem algumas outras preocupações ainda hoje. Mas deixa nós chegarmos no bull market. Por isso que eu estou criando esse conteúdo, tentando criar esse conceito de segurança de informação que eu chamo de segurança fundamentalista. Que ela não é baseada em ferramentas. Ela é baseada em conhecimento de segurança. Porque a ferramenta na Web3, ela caduca muito mais rápido. Vou dar um exemplo para vocês de DeFi. Quem é de DeFi vai entender bem. Nós tínhamos o Uniswap V3 dominante. Aí veio o TraderJoy, criou uma solução lá, chamada Beans lá, que facilitou o negócio dos pools de liquidez. Aí, isso uma semana depois, veio 2 semanas depois, veio a Maverick, criou um negócio de fazer uma busca de um range automático, melhor range para não tomar o IL. Isso tudo dentro de um mês. Aí veio o Uniswap, agora eu vou lançar o Uniswap V4. Agora o Uniswap já tem o Uniswap X. Isso tudo em um mês, pessoal. Aí eu te pergunto, são as duas vulnerabilidades que nós temos hoje em relação ao Web3, até para depois poder voltar à Curve. Nós temos uma vulnerabilidade inicial que é o desenvolvimento seguro das aplicações. Como eu consigo desenvolvedores que dá tempo para eles se preocupar com boas métricas de segurança? Que não foi o caso da Curve, acabei de falar. Tá? Não é que... E muitas vezes não é de propósito, não é o cara que criou um contrato malicioso de propósito. Às vezes o tempo não deu. Às vezes ele, sem querer, acabou criando algo que poderia ser explorado. Por quê? Por causa dessa velocidade alucinante que é o Web3. Entendeu? Que não foi o caso da Curve. Optou por uma linguagem que eu também poderia optar. E eu até uso muito bem em relação ao Curve. Você falou do Solidity. 90% do mercado. Se ocorresse uma falha no Solidity igual o que ocorreu no Viper, Nossa. 90% do mercado seria culpado? De maneira alguma. De maneira alguma. É isso que eu uso. De novo, a mídia é achar algum bode expiatório. Mas, assim,
É foda. É que assim, em relação a Solidity versus Viper, apesar de eu não entender muito de Viper, tô sabendo agora que ela é muito mais próxima e tal, mas eu fico pensando, pegar um exemplo mais bobo do mundo. Você vai comprar uma televisão. Televisão é uma coisa cara. Principalmente se você pegar uma boa televisão. Você tem várias marcas ali à sua disposição. Você tem LG, Samsung, tantas outras marcas. Você vai pegar aquela que tem zero assistência no teu país? Não. Aquela que quase ninguém mexe? Aquela que não tem tutorial no YouTube? Ela pode até ser melhor. Mas você vai pegar... Que é o problema da Xiaomi teve lá no comecinho. Sim. Por isso que eles tiveram que abaixar tanto o preço, né? Abaixa, inclusive, do preço de custo deles, né? Pra poder entrar no mercado. Então, aqui é justamente esse meu ponto, né? Quando eu vi 2, 3 notícias, eu fiquei pensando, por que não Solidity? Já que ela é... Nem sabia que era mais fácil a Viper, mas assim, já que ela é a mais usada, mais implementada, tem mais gente falando sobre isso, tem mais curso na internet e tal. Será que se você tem um problema, não é mais fácil de ir num GitHub, talvez, pegar, pedir algum tipo de solução, entrar dentro de uma comunidade com mais programadores que possam resolver aquele problema mais rápido? É só essa a minha questão. Como é mais adotada e tem mais gente que entende, não faz mais sentido pegar essa, ela então, foi muito caramba. mais testada, obviamente, mas... É teste. Essa é uma ótima palavra. Você Vacina não tem teste? Tem. Tecnologia também tem teste. A gente não tá tendo muito tempo de teste. Talvez esse seja o grande ponto aqui. Você falou, pô, 4, 5 soluções diferentes dentro de um mês. Quantas vacinas você teve pra Covid dentro de um mês, entende? Então esse é o negócio. Não precisa de mais teste. O que tem sido o teste? É a vida real, né? Não tem tido mundo hipotético de CAPM pra você testar absolutamente tudo pra ver se deu certo. Não, o pessoal tá testando conforme vai indo. Isso é muito positivo. Por um lado, porque eu entendo que como as coisas já estão em jogo, as empresas já estão rodando, o dinheiro já está circulando, e até as transações que não tem nada a ver com dinheiro, só de validação, já estão acontecendo, os problemas são mais urgentes. Não é aquela coisa, se der errado é só teste mesmo. Então o pessoal tem que realmente suar para poder achar os problemas e resolver esses problemas. Isso é muito bom. Por um outro lado, sim, estamos abertos a achar mais problemas aí. Isso eu tô falando de qualquer área, da vacina até a linha de código. Né? Não, e na segurança nós falamos que não existe nada 100% garantido. Eu, como profissional de segurança, ou criando esse conteúdo, criando a cultura de segurança de informação, segurança fundamentalista, a minha meta é diminuir os riscos. Tá? Proporcionar às pessoas que estão vendo isso aqui que ela consiga minimizar os riscos, porque a gente está interagindo, não tem como não clicar em links. Infelizmente, a gente precisa interagir. A Web3 depende de nós não totalmente. Em links. Como, cara? Tudo é link hoje mas não em tem dia. jeito, mas eu tenho que saber como fazer. Por exemplo, a gente tem um grande caso, que eu falei da Curve, então... A Curve, resumindo a Curve, foi feito um FUD muito forte, baseado no quê? Nas informações que foi passado, que você falou na internet. Aí até a mídia tradicional, que não espera nenhuma oportunidade, mercado tradicional, para bater no nosso mercado de Web3, e aliás, por muito da nossa culpa do mercado de Web3, que gerou esse pânico aqui interno, né, essa histeria, se você vê, o mercado tradicional não vai falar nada de bom em relação à blockchain. Não é interessante, nós somos não vende notícia. Não vende. Então, se você buscar todo o mercado tradicional da área de finanças, está todo mundo falando desse caso. Ah, mas o dono lá tinha uns empréstimos, não sei o quê. Pessoal, eu sou outro caso. Tá? Então, aí é outra questão. Mas, assim, criou-se uma culpa e um dolo baseado em notícias sensacionalistas. Pois é. Sobre isso, pequeno momento palestrinha aqui. Você já me ouviu falar várias vezes sobre a GameFi e o quanto que os FUDs prejudicaram o nosso mercado. Porque no nosso caso, principalmente no Brasil, onde a adoção em massa de carteiras blockchain veio por causa da GameFi, e nós somos muito bons como comunidade em hypar jogos ou destruir eles, qualquer coisa que acontecia de errado era o suficiente para um jogo ser... Os golpes foram muito mais comuns e tinha, de fato, muito jogo porcaria. Com tokenomics mal feito. O ponto é, aprendemos, o brasileiro ficou mal acostumado com esse tipo de efeito manada. Sim. E agora vamos para o que eu queria comentar contigo lá fora. Vou guardar aqui para a gente conversar. Quando eu falo do mercado financeiro tradicional, ativos, tá? Tudo que acontece, se você leu na notícia, ele já foi precificado. Tenha certeza. Sim. Já foi precificado há muito tempo. Vai sair o balanço da Petrobras. Já foi precificado há muito tempo. As coisas são praticamente em tempo real. Olha que a gente está falando de um mercado que não é 24 horas por dia. No nosso, por incrível que pareça, você vai vendo as grandes movimentações, as grandes declarações, tudo que acontece nos Estados Unidos, etc. Demora 2 a 3 dias para o mercado realmente reagir. Primeiro cai, depois... Até a guerra na Rússia e Ucrânia. Sim. Demorou um tempo para o mercado nosso reagir. Tudo demora um tempo. O problema é que, enquanto isso acontece, esse tempo não é 1 a 2 horas. Infelizmente, ainda é 2, 3 dias. Enquanto isso acontece, o efeito manada, os fãs, é uma coisa absurda. Porque quem deveria estar defendendo o nosso mercado e falando, não, calma, tem um fundamento... Tá entrando em pânico. Então, quando a mídia começa a falar sobre isso, eles têm tempo para produzir a notícia ruim. E tudo isso acontece antes do mercado realmente reagir. Quando
bateu 2, 3 dias depois, já deu tudo errado que poderia dar. Então, tudo que acontece no nosso mercado de ruim é potencializado a 10ª. Infelizmente, pelo nosso próprio mercado. Sim, porque a Nós nossa damos galera a entra em margem ao pânico, a erro. molecada entra em pânico. De novo, ótimo, que bom, né? Porque eu não sou analista gráfico, mas eu venho de faculdade extremamente técnica. Toda vez que o pessoal fala, eu faço análise gráfica disso, daquilo no nosso mercado, eu falo, cara, desculpa, tu fez a regressão? Qual é a relevância do erro? Você consegue falar, não, a Dogecoin vai subir, descer, baseado no... Como é que você sabe quando que o Elon Musk vai acordar e falar, olha, eu gosto dessa moeda? O erro é muito mais relevante. E nesse caso, especificamente do que a gente está falando aqui, o erro é extremamente relevante e causado por uma variável que não tem nada a ver com se o projeto é bom ou ruim. Tem a ver com, de novo, efeito manada, FUD, pânico, notícia. Mas sabe por que isso aconteceu também? Por desconhecimento de segurança na Web3. Concordo. Por como você mesmo falou, eu não sabia nem o que era Viper. E não só o pessoal Web3, não sabe. tá? De maneira geral, o ser humano não entende sobre segurança, ponto. Não sabe. Ponto. Então, assim, aí você... Por isso que eu me envolvi nisso muito claramente. Rafael, você fala segurança técnica, sou técnico, mas temos uma coisa chamada compliance em segurança. Que não é técnica, é uma análise que nós fazemos. Pô. Por exemplo, uma empresa vai criar o seu plano de negócio, não é só verificar se o ponto é bom, sei o quê. Você falou, eu vou desenvolver um sistema, um software, ele tem que ter um compliance de segurança, que não é nada técnico. Verificar, como você deu o exemplo lá, o FTX, a questão, não era culpa da blockchain, o sistema era perfeito, não teve nenhum exploit, mas tinha um problema de compliance de segurança. Opa! Não é verdade? Não foi feito algumas análises de segurança que são relacionadas... Nós, de segurança, o pessoal fala, não, você só entende de antivírus, de pentest. Assim, não, o problema é que eu tenho que entender. Você viu que eu falei direito digital sobre dolo, eu estudei direito digital. Eu quero saber quem é que pode trocar o cabo de internet. Isso. Às vezes, é mais importante do que a porcaria do sistema. Sim. Você pode encontrar problemas e falhas, não na Web3, porque aí já não é mais falha. Sim. Mas no caso da FTX, cara... Não tinha nada a ver com o blockchain. O cara podia literalmente entrar na sua conta, ele podia acessar o seu dado. Ele podia falar o que ele bem entendesse sobre os ativos que ele tinha, sem ninguém falar, esse ativo é teu ou não é teu. Então, cara, isso não tem nada a ver com a blockchain. Né? É pra você ver que realmente é processual, não é um monte de uns e zeros. Tem que ter processo nisso. Sim. Tem que ter... Pra quem conhece a época do livro Razão, tem que ter um livro Razão de tecnologia. Blockchain é um livro Razão digital. Tem que ter uma regra por trás. Ainda bem que na blockchain, pelo menos, tudo é transparente e imutável. Isso. Ainda bem. Porque lá. pelo menos um lado a gente não precisa garantir a segurança. Tipo assim, você não precisa de um ISO 9001 para blockchain. Né? Porque, vamos assim, ISO 9001 da vida são processos feitos para falar assim, o que você propôs a fazer, você de fato está fazendo. E aí você confia naquele selo que aquilo de fato está sendo feito. No nosso mercado não é necessário isso. Basta você olhar na blockchain, você falou, isso vai ser feito. Lá no white paper, lá na comissão. Isso vai ser feito. Olha a blockchain, analisa a parte de segurança. Vai lá nos relatórios de auditoria que você tem de tecnologia e vê realmente, o que eles prometeram está sendo feito? É assim? Sim. Acabou. Sim. Não, isso nós chamamos muito de análise heurística, tá? Na área da segurança, né? A gente faz uma análise baseada no comportamento final que se espera de um projeto, tá? Versus, de fato, o que foi programado. O que foi previsto e o que está acontecendo. Eu brinco, eu falo pro pessoal na área de heurística, ele sai com um carro na concessionária, você não espera que esse carro esteja puxando o volante para um lado. Perfeito. Mas você sabe se é o problema no alinhamento, balançamento, se é o pneu murcho, você não sabe. Mas você sabe que o comportamento não é o esperado. Ótimo, e perfeito. Você precisa entender sobre mecânica para falar, o carro está puxando para a direita? Não. Perfeito. Então, é isso que eu trago no conceito de segurança e informação. Você tem que, muitas vezes, saber, você ter discernimento de verificar o que aquilo pode ser ou não ser bom. Ótimo, então vamos voltar para o meu argumento anterior. Esse tipo de raciocínio que você está ouvindo agora, você ia achar num livro? Não. Se estivesse num livro, ia gerar esse tipo de raciocínio, esse tipo de... Nem na internet. Por isso que eu gosto de falar com pessoas foda, que eu gosto de ver que pessoas foda de antes áreas muito técnicas falam, mas a minha área, eu sou de segurança da informação. Quantas pessoas vão ver meu canal? Isso deixou de ser relevante? Essa pergunta deixou de ser relevante agora. Sim. A importância do que você faz é muito mais relevante para tomar a decisão de vou abrir um canal ou não, do que de fato quantas pessoas vão me assistir. Até porque no nosso mercado, número de pessoas não significa nada. Os números são pequenos e ainda assim a relevância está altíssima. Então, é muito legal ver isso acontecendo, porque eu não conseguiria, eu tô falando muito sincero, esse tipo de raciocínio eu não ia achar num livro. Não, de jeito nenhum. Você acabou de falar, eu busco várias fontes, né? E assim, vocês perceberam, acho que, Jorge, é importante, eu falei pouco tecnicamente. Vocês perceberam? Porque se nós falamos muito tecnicamente, principalmente segurança, a pessoa vai dormir. Você teria dormido aqui, mesmo que você tenha TDAH. Você teria desmaiado aqui.
É verdade. Isso é verdade. Então eu preciso usar casos, assim, metáforas, como eu usei do caixa eletrônico, do carro, para vocês entenderem esse conceito de segurança. Que é o mesmo motivo pelo qual antes, muitos serviços, e aí não é só... Qual que é a diferença entre você contratar uma pessoa ou contratar um headhunter? Entre você contratar um serviço de segurança ou uma consultoria em segurança. Essa é a diferença. Sim. Você não sabe, às vezes, o problema que você tem. Você não sabe nem o problema que você vai ter, mas você precisa entender daquilo, porque o teu negócio envolve tecnologia, envolve segurança. Portanto, chama a empresa, fala assim, vamos lá, Lindão, me explica, pelo amor de Por Deus, favor. quais são as minhas vulnerabilidades, o que eu teria que implementar. Você não faz isso com a parte jurídica? Você não tem que implementar LGPD, tantos milhões de Isso. coisas? Aqui é a mesma coisa. O que eu vou ter que implementar durante o tempo? Talvez não agora, um pouco mais pra frente. Que tipo de contrato eu vou ter que ter? Que tipo de sistema de segurança eu vou ter que ter? Qual a Faz linguagem? sentido eu já pegar um BI que seja totalmente... tire informações de todas as minhas interfaces para todos os meus B2s diferentes? Será que não faz sentido chamar uma consultoria e falar assim, me ajuda? E aí é uma questão só de precificação, né? Que a gente sabe que isso é difícil de encontrar, acaba sendo muito caro e tal. Então eu sou totalmente pró que o mercado se adapte e faça essa primeira parte, não vou falar de graça, mas como parte do contrato contínuo, né? Então, ao invés de você ganhar uma vez com o teu cliente, você ganha mensalmente com ele, só que a primeira parte, que é literalmente fazer essa análise toda e tá embutida no setup dele. É isso que eu acho que deveria acontecer. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que segurança, assim como jurídico, tem que ser uma coisa preventiva. Não pode ser depois que deu merda. Porque depois que deu Não vai merda, meu resolver irmão, nada. acabou. Já tá me chamar depois. Aí tudo já tá respondendo em processo. E processo em tecnologia, as porcarias que pode acontecer, tudo envolve transação. Tu tá louco. No nosso mercado, tudo envolve algum tipo de transação. Pode ser até transação de informação. Não só transação financeira. Sim. Quando der problema, o problema vai ser muito maior do que você pensa. Não é o cabo que desconectou, não. O problema vai ser muito maior. Então, assim, esse tipo de coisas tem que ser pensado antes. E o custo disso tem que ser levado em consideração na hora que você vai pegar investimento para tua empresa. Sim, mas aí, como eu falo para vocês, usar como despesa é um problema no Web2. No Web3, a gente tem, além do uso da despesa, a relação ao tempo, o desenvolvimento que eu expliquei do timing. É investimento, Tá né? Então, assim, aí você pensa bem, não foi o caso da Curve. Você cria um super projeto. Vou dar um exemplo que teve a Orbit Finance, tá? Sempre no mercado financeiro, que é onde o criminoso virtual, ele vai onde está o hype. E onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Ele não vai onde roubar está... 5 bolsas. Não, mas eu te explico por que ele faz isso. Porque ele utiliza uma técnica chamada phishing scan. Você já tem ouvido muito falar sobre phishing scan, que é o verbo pescar com algo que é falso. Isso que é falso, normalmente, é algo que é vantajoso, saboroso. Você não vai pescar um peixe com uma pedra. Você vai pôr uma isca Desde saborosa. a época do você ganhou na Mega Sena por SMS. Isso foi um dos não. primeiros exemplos de phishing. Sim, vai ter que ser alguma coisa. Mas sabe por que isso acontece? Porque o phishing scan, ele usa duas vulnerabilidades do ser humano. Não é, mas é vulnerabilidade técnica, é uma falha no... Não, Ganância. Ganância e ansiedade. O ser humano é ansioso, você mais ainda. Né? Você fala, então, o caso do George, mais ainda, né, George? Você tem que controlar. Então, Por isso que eu falo que eu não sou trader, porque a ansiedade é me derrubar completamente. Você já apertaria o botão. Nossa, mano, com certeza. Então, assim, você não paria pra... Então, assim, ansiedade, o ser humano é ansioso. Se você vai lá, você recebe um e-mail... Eu fiz um vídeo no nosso canal do YouTube. Aliás, tudo conteúdo gratuito, tá lá, pessoal. Depois é só seguir a gente. Eu fiz um vídeo só fazendo uma interação de um phishing scan. Vou dar um exemplo rápido. O cara recebeu uma DM do Elon Musk, então, da minha comunidade. Você vê como a minha comunidade é forte. Os caras receberam DM direto do Elon Musk no Twitter. Agora X, né? E ele falou, você ganhou 0,78 BTCs. Vocês devem ter recebido isso toda hora. Recebe toda hora isso aí. Aí ele foi lá, entrou, usou o código, caiu na conta. Aí eu fiz a interação pra mostrar como que era. Ele brinca, tipo Richard Rasmussen. Quase aquele que vai. O cara torce pro jacaré morder ele, arrancar um braço, a aranha picar ele. Então eu fui lá e fiz. Adoraram isso aí. Fui lá, quando eu pedi pra sacar, deu erro. Poxa, eu queria uma carteira aleatória BTC, deu erro. Ah, você tem que virar uma conta premium. Olha só como funciona o golpista do phishing scan. Ele usou o phishing scan pra gente interagir. Aí ele tinha duas opções. Ou mandar todos os meus documentos, que é aquele KYC. Lembra que vocês fazem no banco digital? Vira o rosto, mostra a foto, não sei o quê. Ou você depositar 0,1 BTC para poder liberar. Olha, aí o pessoal que não tem conhecimento de segurança, não tem o discernimento e a cultura, calcula 0,76, 0,10, 0,66. Estou no lucro. E deposita para liberar e não vai receber nunca. Então, assim, esse é o que acontece mais hoje na Web3 é a questão desse phishing scan. E o segundo, pessoal, é a engenharia social. A engenharia social independe de tecnologia. Aliás, eu vim para a área de segurança. Por que você optou por segurança? Porque eu assisti um filme chamado Caçada Virtual, que era Take Down dos Estados Unidos, sobre um hacker mais famoso de todos os tempos, chamado Kevin Mitnick.
Ele é lá dos Estados Unidos. E o filme é de 2000. Então, você deduz mais Eu ou menos... falei, eu assisti esse filme faz tempo. Faz tempo. Isso aí quando tava na faculdade. E aí, ele usava só de técnicas de engenharia social. Engenharia social não é técnico. É o famoso lábia. É a lábia. É o golpista que só usa lábia. E é o que ele fazia. Ele conseguia tudo através de lábia. Porque tem algumas técnicas, assim... É você ganhar a pessoa, confiança, tratar bem, essas coisas, para você ganhar a confiança da pessoa para passar os dados. Entendeu? Então, a engenharia social é muito forte hoje. O cara liga lá, sou daqui da exchange e tal, e deu um problema na sua conta. Antes era que o seu filho tinha sido sequestrado, a conta do seu banco. Agora é exchange, né? Você poderia confirmar para mim o código que está aí, que você está recebendo, só para validar se a conta é sua mesmo? Na verdade, é o código de autenticação 2 fatores. Quando ele vê, perdi tudo, foi clonado. Isso no exchange você pode tentar brigar. Interessante como o oportunismo vai mudando, né? Você falou, né, do seu filho sequestrado, antes era o medo, senso de urgência, agora virou ganância, ansiedade. Os golpes vão mudando conforme o comportamento das pessoas. Eu utilizo hoje, é difícil você criar conteúdo na área de segurança, Jorge, que não chama atenção. Se eu criasse um canal falando só de memecoin, que a memecoin, pessoal, é um phishing scam. Por isso que eu linko as coisas. O memecoin é um phishing scam. Você sabe que vai dar errado. Você sabe que aquilo não tem lastro, não tem white paper, aquilo não existe. Você só acha que vai dar errado depois que você sair. Falando de Curve, teve agora aí aquela moeda balde lá, que foi feito... Moeda que sabia que era um memecoin, que foi feito que o cara... É o dono da Coinbase, é careca, uma coisa assim. Fizeram, subiu 8.000%, aí depois caiu 8.000%. Aí me responda, vocês ainda acham isso legal? Vocês acham que achando engraçado o memecoin fortalece o nosso mercado? Aí você dá uma narrativa para o mercado tradicional achar que nós somos, pode falar aí, nós somos o quê? Lunáticos. Não somos confiáveis. Piramideiro. E aí eu acredito no Web3. Se você está assistindo isso aqui, eu tenho certeza que você acredita no Web3. Você está... Ou pelo menos está curioso o suficiente para assistir um podcast que fala de coisas técnicas. Agora, se você só ouve essas histórias, que é gerado por pessoas que estão aqui dentro... E eu digo, também o Web3 é um grande problema. A faixa etária, diferente que eu tratava quando eu explicava o Web2, é muito menor hoje. Tanto que eu fui na Campus Party palestrar, porque eu queria já pegar o pessoal lá no início. Antes de conhecer o Web3, já falar sobre segurança para a molecada. Porque a molecada é ansiosa. A ansiedade é muito maior quando você é novo. A ganância é maior. Você pega o meu filho, faz isso aqui por 10 conto, ele acha que é uma fortuna. Sério. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o mercado... Se nós não nos fortalecemos, esse caso da Curve foi criado muito por aqui dentro. E agora? Você chega lá para falar aí fora, você trabalha com ela, trabalha com o negócio de blockchain. O negócio da pirâmide, Bitcoin. Eles falam isso pra gente. Todo mundo deve ter ouvido isso. Mas sabe por quê? 1 zilhão de vezes. Não ouvi uma vez. Por quê? Porque, no caso da Curve, é um exemplo. Nós mesmos criamos isso. E um exemplo da Curve foi que teve uma outra histeria um mês atrás... em relação aos ordinals, os BRC lá do Bitcoin, que usou não era uma vulnerabilidade, era uma brecha no bloco que você podia colocar alguns dados que fizeram alguns NFTs. Vão ter que rever a blockchain. Aí pronto. Nossa, um monte de... Aí veio. Vamos fazer um fork, a blockchain não vai suportar, vai ficar insustentável, o Bitcoin vai morrer. Aí se o Bitcoin morrer, vai morrer todo o mercado. Nossa, o que tinha de precursor do apocalipse. Eu falei isso, eu já estava com o canal, sabe o que eu falei? Isso não vai dar nada, isso aqui é até bom. Isso aqui pode ser até mais uma utilidade para blockchain. É prova de conceito. Era prova de conceito. Sabe, aí eu te falo, o que aconteceu hoje, pessoal, para vocês? Teve o fork? Ocorreu alguma coisa de mal? Me falaram que até melhorou a recompensa, a blockchain se estabilizou bem, veio novas pessoas. Não, alguns desses erros estão fazendo com que o pipeline de novas atualizações para grandes redes tenham... O próprio Polygon 2.0 agora, ele só estava previsto para o final do ano. Eles colocaram antes, porque eles perceberam, olha, já tem outras coisas que a gente pode resolver, implementar. E olha, veja bem, desde da atualização da rede Ethereum até agora da Polygon, a gente está vendo redes que estão fazendo, como eu sempre falo aqui, trocando motor com o carro andando e não tá dando pau. Não. Na Ethereum não deu nada de errado, na Polygon não deu nada Pode até e a que Polygon ser mudou muita fucking coisa. Pode até ser que dê. Mas o ponto é, já está provado que os caras estão sabendo bons projetos, com boas fundamentações, com bons white papers, que envolvem tanto bons tecnólogos por trás, quanto bons economistas. Tem que ter os dois, pô.
Entendeu? Essa é a compliance. E junta a terceira ponta, que é ouvir o teu consumidor. Sim. Porque a Polygon 2.0 teve muito disso, né? Pegou as principais críticas que tinha lá, falou como é que a gente faz para resolver esses que não eram nem problemas, para deixar o pessoal mais feliz, para deixar o pessoal mais seguro, sem perder os nossos principais pontos, que são, né, velocidade e adaptabilidade, versatilidade e tal. E deu tudo certo. Mais uma vez, só que ninguém fala sobre isso, né? A Não. Nossa, Polygon 2.0 foi um sucesso. Não, Agora não, blockchain. não. Eu tenho certeza que a mídia não vai falar. Jericoacoara já é a segunda cidade no mundo com o maior número de pontos de POS que aceitam Bitcoin. Sim. Ninguém vai falar sobre isso. Ninguém vai falar do sucesso. Eu Sucesso não duvido vende. que a mídia tradicional financeira vai falar sobre a Polygon. Não vai falar, mas não vai falar nada. Não vai falar nada. Se não tiver algum caso de alguém no mercado, tipo assim, vamos dizer assim, a XP determina que vai entrar com ativos no nosso mercado porque teve autorização da Polygon 2.0. Aí talvez joguem uma matéria na Exame. Mas uma matéria de uma página inteira, no finalzinho falando que é a Polygon 2.0. Provavelmente. Mas é normal, eu concordo. Isso é um protecionismo de mercado e acontece. Isso não, principalmente financeiro. A gente sabe como funciona. Mas assim, a questão é que nós precisamos tomar muito cuidado, muito zelo com o que nós estamos falando, que nós estamos criando esse pânico. O pânico do Bitcoin tá aí, ó, o exemplo. A semana que vem já passou esse negócio da Curve. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, que não são versadas em tecnologia e que também têm as suas... Né, pô, eu teve o projeto da CoinLive, eu tô pensando em colocar pela primeira vez um FII que esteja tokenizado, tal. Pessoa que está pensando em entrar no nosso mercado, mas que ainda tem alguns pés atrás. Qual que é a dica que você dá? O que fazer, o que não fazer? Pode ser desde a coisa mais básica do mundo, tipo assim, sei lá, não anote no seu celular a sua seed phrase, sei lá. O que você fala para o pessoal fazer, não fazer? Básico do Em básico. relação à segurança, vamos lá. Em relação à segurança é importante, vamos falar segurança. Que tem a ver com o nosso mercado. Isso. Não adianta. Lembra que eu falei, nós somos responsáveis por tudo que nós interagimos e a segurança é totalmente nossa agora. Primeiro, a questão do seed phrases, isso já tem um vídeo no nosso canal bem simples, pessoal. Não é para colocar. Faz o seguinte, anota no papelzinho de pão. E guarda lá, sabe onde você guarda a escritura da sua casa, o seu passaporte, né? A chave reserva do seu carro. Você tem um lugarzinho na sua casa que você guarda isso aí, né? Guarda junto ali, porque é algo importante. Você é o responsável, lembra? Você é responsável pela custódia dessa chave, que na verdade é uma chave criptográfica, é uma chave privada, que só você detém para poder ter acesso à carteira. Né? O cara coloca no celular, coloca não sei o quê, anota na parede. Não adianta, pessoal. Mas não dá certo. É óbvio, isso aí tem que ser feito. É um início. A gente fala também sobre a questão do quê? Não lembra a ansiedade e a ganância? Tá? Você recebe um link, às vezes pode ser válido esse link. Eu não estou falando que todos são phishing scam. Calma aí. Eu poderia ser irresponsável falar isso. Né? Pega o link, não clica no link. Procura o projeto, verifica se aquilo é válido. Às vezes pode ser um airdrop válido, no caso de um airdrop. Fábio, airdrop é a porta dos scams. Eu já ouvi falar isso. Fala, calma, o airdrop não, pelo contrário. Todos os grandes projetos originários de um airdrop. Como funciona o airdrop? O cara tem duas dores no início de um projeto. Ou financeiro, que não tem um investidor, precisa que você faça um stake ali para dar uma força, ajudar a pagar, e você vai receber uma recompensa. Ou de teste. Isso, experimentação. Sim, que airdrop para experimentação. Que são os airdrops que utilizam moeda de testnet. Vou dar um exemplo da linha. Ali você vai lá, você não precisa nem gastar. Gente, e airdrop não precisa ser só moeda. Airdrop pode ser uma conta acesso. Sim. Pode ser um NFT acesso. Airdrop é a maneira como o novo mercado testa as coisas com o seu consumidor sem precisar de zilhões de pesquisas de mercado que são caríssimas de fazer. Pô. Sim, e que na Web3 não tem necessidade. Não somos descentralizados. Não é que não é necessidade. Não precisa de pesquisa, você precisa de feedback. Sim. Mas você pode gerar experimentação mais fácil do que era antigamente. Olha, você quer experimentar o meu creme de mão na rua? Sim. É mais fácil, mais simples e mais rápido de fazer. Até porque os airdrops circulam muito bem nas comunidades e com os influenciadores. Sim. Então, gente, airdrop é para teste. Só que faz sentido. Quer ver uma coisa que eu mesmo falo, que é um absurdo de todos? Vem um link para você. Eu seria estúpido de falar não clique em qualquer... Mas vamos lá. Eu clico links. O começo do link, eu também, vamos lá. O começo do link tá lá o nome do site. Normalmente assim. A não ser aqueles que é bit.ly e tal, mas daí você nem clica. Lá, tem o nome do site. Só compara, vai no Google. Qual é o nome do projeto? Tal. O começo do site já dá pra ver logo de cara. Porque se o site é nanana.io e aí o que você recebeu nanana.tech, irmão, desconfie. Você recebeu um airdrop da empresa XYZ lá, você procura no Google XYZ airdrop. Você vai ver se existe. Outra coisa, pesquisa toda a Web3 tem uma comunidade por trás. Eu tenho a minha comunidade do Discord, todos os projetos têm uma comunidade. Vai na comunidade e verifica se é válido. Ou Discord ou Telegram, vai ter um dos dois. Vai ter um dos dois. A Web3 está ali. Não vai ser fórum na internet.
Né? Isso é coisa Web 2. Então, assim, Web 3. Não vai ser Reddit, né? Que o não, Babica não gosta Reddit, tanto. então, no nosso, o Reddit é mais problemas técnicos, né? Aqui Telegram disso. ou Discord. Telegram ou Discord. Então, e aí o que acontece? É aquele negócio, mas ele quer pegar pela ansiedade. E outra coisa que eu falo também muito importante, pessoal, às vezes só tem mais 80, se você não pegar agora, se você não aí, pegar, cara, já era. Não, essa é outra, inclusive, que eu falo. Gente, se tem esse tipo de Presta tática de vendedor de curso sobre vender curso, né? Do só tem mais 30, é limitado e tal. Cara, desconfia. Não, o vendedor fala isso, olha, então, ó, só tem. As últimas vagas do hotel aqui, tá? Se eu não fechar, eu já é capaz de fechar. Já deu booking aqui no hotel. Se eu não fechar, isso é tática. Isso é engenharia social, isso aí é um phishing. Exatamente. Então, como diz, o meme scam é um phishing e isso também são phishing. Então a gente tem que prestar muita atenção. Lembra? Parar, vai demorar 30 segundos. E tem uma outra coisa que é importante. Muitos desses interações que eu falo com contrato malicioso e erros que nós geramos como ser humano, quando nós estamos cansados. Não tenta fazer uma interação importante ou quando a gente está distraído. Quando você está cansado de um dia duro de trabalho, no meio da noite, você brigou com a namorada, brigou com a esposa, brigou com o cachorro, brigou com o chefe. Aí vamos tomar uma decisão de investimento. Vou tomar uma decisão agora. Não, vou interagir aqui. Você vai estar suscetível muito mais ao erro. Isso é uma questão humana também. Fábio, você agora virou um filósofo, você virou um psicólogo. Cara, infelizmente, segurança de informação, a gente não vive só de tecnologia. Porque que é uma normal, acho que a maior parte das pessoas aqui passaram, principalmente quem tem um pouco mais de idade do que eu, quando a Jaque Motors veio pro Brasil, todo mundo falava que os carros eram de plástico, que até o freio você pisava ele entortava, que só dava problema. Olha o paralelo com a blockchain aí. Só tem piramideiro, só tem bosta. Eu fui experimentar um carro Jaque. Eu nunca cheguei a ter um, eu tive poucos carros mais diferentes, mas eu fui experimentar. Quando eu experimentei o carro Jaque, eu testei ele muito melhor. Pra ver se realmente, eu fiz o test drive com muito mais atenção do que eu fiz num Fiat, que eu já conhecia. Aqui é a mesma coisa. Você está testando uma tecnologia nova. Faça com mais atenção, pesquise melhor. Porque bem ou mal, pode ser que o Jaque te custe 60 na época, 60 pau ao invés de 80, esteja economizando, mas ainda são 60 pau. Aqui você não está entendendo que se você cometer um erro, não é só aquele 0,1 Bitcoin que tu vai perder. Você pode perder acesso a todas as suas outras contas. Todos os seus ativos. O que tem de maluco que bota a carteira, que ele tem tudo para carteira teste, tem carteiras diferentes. Isso. Uma para teste, onde você está disposto a chamada perder Burn tudo. Wallet. Burn Wallet, exatamente. E a outra para suas coisas de verdade. Tu vai... Acabou de conhecer uma pessoa, ela precisa de R$2 para emprestado. Você vai dar a senha do teu Itaú? É óbvio que não. Entendeu? Mas o povo faz isso. Mas é surreal. Mas a blockchain... E tem o inverso, né? A blockchain é mais segura, portanto, foda-se. Não é assim, Não, tem gente. outro caso que você falou agora você falou da Burn Wallet. O cara compra uma hard wallet e acha que ele agora tá invencível. Não, agora não tem mais perigo. Eu tenho, tá aqui na minha mão, agora, vem me pegar. Agora você não me pega. Por favor, pessoal. Por favor. Mas não é isso. Se você interagir, sei lá, validar na sua hard wallet, fizer um acesso a um contrato malicioso, ele vai treinar do mesmo jeito, pessoal. Aí é questão humana. É duro. É claro que a hard wallet é importante, ter burn wallets. Eu falo, tem que ter uma carteira para os seus ativos, para o seu DeFi, para os seus airdrops. Eu tenho minha carteira que eu vou lá e acesso o CXCAM para mostrar para a minha comunidade. Acabou. Aí me pergunta, Fábio, qual que é a sua hard wallet? Falo, não é importante vocês saberem. Isso não vai dar vantagem nenhuma. Porque isso é uma vulnerabilidade você contar para o seu amigo. Entendeu? Então, assim, são coisas... são informações que... O que você ganha falando? Não, nada. Não dá para saber. Então, assim, são conceitos básicos. Aí você fala, puxa, você é meio óbvio. Já ouvi isso, já. Mas as pessoas não fazem o óbvio. Vocês não fazem o óbvio. Então que tenha mais pessoas óbvias, porra. Então, às vezes as pessoas deixam de ser óbvias porque você fala, não adianta falar. Pessoal, não. Então, a minha ideia é o quê? O que eu falo? Eu brinco. Na minha comunidade, eu falo, você é quase um evangelizador. Então, eu toda semana, das quintas, das 8h30 às 9h45, eu vou lá e falo sobre segurança. Você entra no canal, pega esse dia para ouvir segurança. Isso pode te salvar no futuro. E sabe o que é pior? Aí eu te falo. Quando a pessoa vai lá, pega um trade, nossa, deu certo isso aqui. Trade, eu vou até te dar um valor porque você ganhou. Tô extremamente grato a você. Insegurança não, ele nunca vai saber quando ele não foi roubado. E esse é o valor que a gente normalmente às vezes não tem. Eu vou falar uma coisa que não me ajuda muito, talvez não te ajuda muito, mas com certeza vai ajudar as pessoas que não têm tanto tempo para ficar vendo vários podcasts. Sabe? Porque eu tenho vários interesses também, eu não consigo ver todos. Antes eu via todos os flows, agora eu não consigo mais ver todos. E assim vai indo. Os Inteligência Limitada também gosto, os sócios e tal. Gente, tem uma coisa chamada AI hoje, vocês já ouviram falar? Você pede para AI assistir para você e te resumir em uma página. Tem umas e ainda narrar para você. Nossa. Quanta gente faz isso com o nosso programa aqui?
A AI ouve, Vai ser feito conosco. a AI ouve, ela vai resumir isso aqui todo, você vai perguntar quais são os pontos principais que foram Uma debatidos síntese. aqui. Plau! Em 1 minuto de áudio. E se não gera, tem IA que gera corte ainda. E ainda tem outro projeto que eu tô aqui, que você pode programar a AI com o seu conhecimento para ela te explicar da maneira que você vai entender. Olha É um que projeto legal. eu tô... Gente, usa, a tecnologia tá aqui para ser usada. Não me importa de vocês fazerem isso. Eu sei que eu não vou ganhar view, mas não tô preocupado. Eu tô preocupado com mais pessoas entendendo o nosso mercado. Sim. Quanto mais pessoas entenderem, mais pessoas vão investir no nosso mercado, portanto, mais nosso mercado vai ser difundido. E eu não tô falando pra você investir em nenhum ativo, tá? Inclusive, Não, você der não, uma dica de investimento, alguma Tava meme coin de preferência. Estava demorando. É uma geminha. Fala pra mim, você tem uma geminha pra indicar? Tem hoje uma gota, ué. Por que não? A gota social, uma NFT gratuita, não tem problema. A gente vai até oferecer no dia, ver se eu faço. Aí vou deixar no chat aí pro pessoal essa gota. Mas assim, todo mundo me pergunta só, você tem uma dica de investimento, uma geminha? Eu falo, pessoal, eu até fui no passado, eu entendo um pouco. Mas eu brinco, eu compro na alta e vendo na baixa. Então não sou a pessoa que você deve perguntar. O que eu posso te ensinar não é você a ganhar, você não perder. Pô. Entendeu? Então, assim, não é de mim que vai vir. Nem adianta falar que tem dica de investimento. Não adianta. Não tem. Eu não vou passar. Eu vou passar para você não perder. Mas toda hora me perguntam sobre isso. Toda hora. E aí, só falta me perguntar sobre meme coin, que eu falo, é um phishing scam, né? Aí você tá sendo sendo de brincadeira comigo, né? Eu tento combater o phishing scam, o meme coin, que sabemos que não presta, não tem lastro, não existe projeto, é uma brincadeira, uma piada, aí o nosso mercado não é levado a sério. Quantas pessoas perguntaram como ganhar dinheiro com meme coin sabendo que o meme coin é uma piada? Como ganhar dinheiro com piada? A resposta que tem vontade de falar, não vai. Eu venho aqui, a gente tá aqui perto do Comédia Clube aqui, a gente vai lá, eu gasto o dinheiro lá e vou dar risada. Não preciso comprar meme coin. Achar graça. Exatamente. Ótimo. É isso que eu falo. Ah, Fábio, você é chato, isso aqui, meme coin é engraçado. É engraçado, mas você... É engraçado pra você ler e rir sobre no máximo. Não pra postar sobre pra não ficar aumentando a notícia. E nem pra você comprar pra fazer graça dessa história, né, pô? Ah, eu só perdi $10. Mas não dá cap, não dá movimentação. E outra coisa. Social score, você tá dando social score pra moeda. Porque você clicou, você pesquisou. Para de dar social score pra moeda. E só existe isso? Só existe golpista por quê? Tem pessoas que caem no golpe. E a pessoa sabe que tá caindo. Isso é o que é o pior. Isso que dói para um profissional de segurança em relação ao meme coin. É o índice de ganância-medo, né? O cara é tão ganancioso que fala, se eu perder, foda, mas se eu ganhar, fico bilionário. Pô, mas isso então faz joga na tão loteria, mal. irmão. Vai jogar, joga na loteria, vai. Por favor. Já que eu vou fazer besteira, Pega né? esse dinheiro aí, ó, dá para instituição de caridade. Faz favor. Não dá assim. Coloque aplicativo de cassino que fala que é aplicativo vai de pro cassino. Então joga na roleta que é melhor. A Como você chance sabe de que ganhar é melhor. Não, e é real. É real, você tá vendo ali. Existe, você sabe o seu risco. Porque assim, a gente trabalha com risco-benefício. Claro. Na segurança. Quando você investe, eu não falo de investimento, mas você trabalha com isso. Mas você sabe ali que você tá jogando no risco total. E detalhe, pra você calcular russa. bem o risco, você tem que saber fazer a conta. Sim. Quando você tá lá jogando nas coresinhas, na roleta, sei lá o quê, não que eu goste, eu não sou muito disso, Também prefiro nem Blackjack, sou. mas enfim. Você sabe a chance que você tem de ganhar e qual que é o prêmio se você ganhar. Blackjack é a mesma coisa. Então você tem que conseguir fazer essa conta de cabeça. Se você entra num projeto que você não sabe nem qual que é a conta, Nem qual que é a existe. chance. Não, você sabe que é que não totalmente na sorte, mesmo quando é na sorte, ainda tem gente que opera a sorte porque sabe como operar literalmente o pensamento de massa, conjuntal. Cara, tu tá entrando pra perder. Aí o pessoal brinca, fala, o que está acontecendo? Tá prostituindo o mercado, o público, fazendo isso. Aí, quando eu vou sair na rua conversar com uma pessoa que não sabe o que é Web3, fala que a gente vive num mundo de pirâmide. E o que eu vou pior, falar? de novo, notícias desse tipo, vídeos adora. desse tipo, todo mundo gosta de ver. Então, às vezes, até o cara que é inteligente e faz vídeos bons sobre o nosso mercado, acaba ganhando mais visualização, mais quando ele fala das coisas ruins ou quando ele usa as coisas ruins. Mas o problema é, você tá gerando atenção. O like, o dislike, o comentário positivo ou negativo sobre uma coisa, a Blaze nunca foi tão procurada depois que o Penincon fez coisa dele. Sim. Então, assim, a Blaze pode ter se ferrado com o que aconteceu, mas todas as outras, que existem várias outras, vão se dar muito bem, porque tá todo mundo procurando que raio é esse negócio agora de bet online. Então, assim, falar bem e falar mal, ambos estão trazendo hype pro lado. Não, o engajamento, errado. eu concordo que existe engajamento. Mas eu não vou querer ganhar engajamento explicando uma coisa que vai contra os meus princípios. Isso é importante. Ou como fazer uma estratégia para ganhar em cima disso, porque você tem conhecimento. Cara, eu Não, também pelo sou amor de totalmente. Deus, eu não posso, isso vai não contra, faço. contra a minha índole. Entendeu? Tanto como pessoa, como profissional de segurança e informação. Então eu falei, eu até brinquei nisso daqui. Se eu estivesse fazendo live todo dia sobre meme coin, eu estaria já bombando. Com certeza. E eu conheço um pouco de engenharia social, pode ser que eu utilizasse para fazer isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham esse conceito de cultura de segurança e informação,
que possam ter absorvido alguma coisa nesse sentido. Eu falei assim, não dá para falar isso aqui nesse tempo. Já criei muito material. Tem matéria sobre ferramentas, sobre ficha scan, sobre segurança airdrop, segurança... Eu fiz tudo. Segurança IA, tem tudo que você possa imaginar. Então tá lá. Verifica, analisa, tira uma conclusão sua. Isso que é importante. Boa. Entendeu? Não vou te forçar isso. O que você vai ganhar? Você vai ganhar conhecimento. Porque tem aquele negócio, Jorge. Pode roubar da gente nosso dinheiro, roubar nossos imóveis, roubar esse meu celular, roubar tudo. Mas o que nós aprendemos, o que está aqui dentro, ninguém vai te roubar. Ninguém vai tirar de você. Não, e tem uma coisa que eu acho que é muito, muito importante, porque o pessoal fala, você não quer ganhar dinheiro, você não aceitaria no Database, você não teria se você tivesse um meme coin scan aí para ganhar dinheiro, você não faria. Cara, dinheiro não é tudo. Eu acho que tem uma coisa que é bem mais interessante no nosso mercado, que é o seguinte, confiança. Quais são os youtubers que você segue há mais de 10, 15 anos? Ou seja, que você passou várias etapas da sua vida diferentes, desde a minha, no caso, pré-adolescência até a minha vida adulta e tal, que eu continuo seguindo. São aqueles caras que eu confio e que representaram parte da minha vida. Então, assim, hoje, o meu conteúdo pode não ser aquele conteúdo que vai viralizar. Mas daqui a 10 anos, quando a galera estiver falando e tentando ver quem são as pessoas que eu posso, quais são os bons projetos e tal, aí o pessoal vai vir aqui, porque sabe que eu me mantive true. Que eu acreditava do começo até o fim. Isso é mais importante do que ganhar dinheiro com uma meme coin agora de cima pra baixo. Sim. E esses canais vão ser os que vão ser vistos, cara, até... É o pensamento a curto prazo do ser humano. E, aliás, muito do brasileiro. Nós pensamos muito a curto prazo. Bom, Fábio, a gente infelizmente já passou... Vai ser, acho que, o episódio mais comprido. Puxa. Eu queria te... Não, mas, pô, legal pra caramba, né? Nem vi o tempo passar, foi lá aqui pro lado, já tava 70 minutos. Momentos finais. Você já viu os nossos capítulos, então, assim... Você, câmera, você, propaganda, @, mensagem, fica à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, né, de poder estar falando aqui, porque, como eu mesmo disse, eu deixei um dia da semana só para falar lá no nosso canal do YouTube e ter outros locais para falar de segurança. E não são todos os lugares que acham interessante, porque falou, às vezes não engaja. Segurança não engaja. Mas quem sabe no futuro vocês acreditem que o Fábio ali que estava falando, olha, valia a pena ouvir o Fábio naquele momento. Entendeu? Olha, às vezes você vai, puxa, me livrou de um fish scan. Eu fui lá e era um fish scan. Eu podia ter perdido. E isso já é o reconhecimento que eu já tenho, graças a Deus, com pouco tempo. A gente tem 2 meses de canal no YouTube. Então, assim, primeiro, agradecer ter o espaço de poder falar sobre segurança, que não é muito fácil. Né? É um assunto muito delicado. Tentei não ser técnico. Tentei evitar, porque acho que é chato ser técnico isso. E, assim, peço que vocês sigam a gente no canal do YouTube. Não sei se você pode deixar o link aí na descrição. Deixar o link no nosso canal do YouTube. Todas as nossas redes sociais são @smartsec. Então, você pode seguir lá. Tá? E, assim, eu tenho conteúdo... assim, e tem o nosso Discord, é onde eu interajo todos os dias. Todos os conteúdos que eu pego para analisar no nosso YouTube ou em outros locais, é minha comunidade que fornece. Entendeu? Eu prezo muito a comunidade. Porque o Web3 é isso, é comunidade. Então, eu estou sempre ativo no Discord e tem pessoas, graças a Deus, que eu já falei lá. O meu intuito é que no futuro eu não preciso nem mais interagir no Discord, que eu tenha criado pessoas... Lembra que eu falei de evangelizar? Que eu tenho pessoas que possam seguir isso. Que no ano que vem, essas pessoas que estão começando comigo, possam criar conteúdo de segurança também. Que possam ajudar nesse mercado, que eu falei, é muito difícil você falar de segurança. Então, se vocês puderem seguir a gente lá, entrar na nossa comunidade do Discord, eu vou deixar o link do Discord para vocês entrarem. O nosso pessoal já está muito forte. Graças a Deus, a gente tem crescido bastante, pelo que eu vi falar, nesse pouco tempo. O pessoal já tem acreditado no projeto. Porque, como eu disse assim, eu sou um CEO de uma empresa. Eu estou reservando um tempo meu aqui, pessoal, o tempo é finito. Verdade? Eu posso gastar um dinheiro, eu posso recuperar depois, mas o tempo não vai voltar. Mas eu estou reservando esse tempo para que vocês acreditem e me ajudem nisso. Até compartilhando com outras pessoas. Porque às vezes um insight aqui pode ser a diferença entre você não estar chorando quando vê sua carteira drenada no final do dia. É isso que eu queria passar. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Deixar uma mensagem final aqui. Você vai pesquisar sobre plano de seguro de celular depois que você foi assaltado. Você vai pesquisar vídeo no YouTube sobre como recuperar a senha do Facebook depois que você perder a senha do Facebook. Então, ou você assiste esse vídeo agora, ou você vai acabar assistindo depois e seguindo a SmartSec depois, quando já deu besteira. Então, vai agora, já segue agora, acompanha, ativa o sininho do canal do nosso e do dele também. Sim. O conteúdo é muito legal. Eu vou ser muito sincero, eu não conheci o canal dele até algumas semanas atrás. Gostei pra caramba, tem muito conteúdo lá que eu queria poder ter visto antes. Aliás, até anos antes de você criar o canal.
Vale a pena para vocês. Mais uma vez, deixar um agradecimento à Coin Livre. O Fabião estava aqui praticamente o tempo inteiro com a gente, acompanhando, concordando com praticamente tudo aqui. A gente tem um protocolo de segurança bem punks aqui dentro da Coin Livre e tem que ter, não tem jeito, né? Então, enfim... Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de entrar no nosso Discord também, na nossa comunidade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma parceria, alguma coisa legal. Eu estou no Discord de vocês. Eu sei, então já tá sabendo. E tem uma coisa muito legal, tá, gente? Muita da gente que segue a gente aqui é B2B. É gente que tem a própria startup, que tem a própria empresa. Então, se você achou isso aqui minimamente relevante, fala com o pessoal da SmartSec, marca uma reunião, conversa. Sem compromisso. Ele não vai te cobrar 10 mil reais pra conversar meia hora com você. Conversa, sem compromisso. Talvez você esteja exposto. Fala com os caras, tá bom? É isso, tamo junto e até o próximo. Valeu!